Irmãos, dando sequência ao nosso culto, peço que os irmãos abram no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 33. E a previsão dessa semana já é de chuva, tá, irmãos? Não é porque a gente está cantando sobre sossegar, sobre o mar, sobre o oceano, sobre essas coisas. Não vão colocar a culpa em mim se começar a chover muito essa semana. Já é a previsão, tá? Mateus 14, 22 a 33. O texto de Mateus 14, 22 a 33 nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida, será exposta a Deus, que possamos, ó Pai, estar atentos, que tua palavra possa nos moldar, nos transformar mais e mais à imagem de Cristo, e que possamos ser cada dia mais exemplos de Cristo neste mundo, que possamos cada dia mais e mais mostrar a sua luz para este mundo. Fica conosco e atenta nossos ouvidos, nossas mentes e nossos corações para a tua palavra. É em nome por amor de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, nos capítulos 14 até o 17 do livro de Mateus, nós vemos alguns milagres de Jesus acontecendo. A primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus andando por sobre o mar, e várias outras expressões da autoridade de Jesus como rei. Não como um rei terreno, que vinha para estabelecer um reino terreno, mas um rei celestial, que vinha para estabelecer um reino celestial. E então, nós vemos esses milagres sendo descritos por Mateus como uma forma de mostrar essa autoridade de Jesus. E nós podemos ver que esses milagres do capítulo 14, eles acontecem depois da morte de João Batista. Nós vemos no começo do capítulo 14 a narrativa sobre a morte de João Batista, quando Herodes promete a filha de Herodias, mulher do seu irmão, depois de uma dança dela, em um jantar, em um banquete do rei Herodes, a cabeça de João Batista, um pedido da mãe,
dessa menina, né, de Herodias, a cabeça de João Batista em uma travessa, e ele assim o faz. E nós vemos que no versículo 12 do capítulo 14, então vieram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então nós vemos que os discípulos de João Batista vêm, tomam o corpo dele, sepultam e vão avisar a Jesus. Mas o que acontece? Por que esse trecho é importante estar aqui? Porque Herodes, no versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Por que essa parte, esse trecho é importante para o nosso entendimento? Porque ao nós olharmos a atitude de Jesus, no versículo 13, quando Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, à parte. Quando Jesus faz isso, ele não está saindo dali apenas por causa da multidão, apenas por causa da notícia que ele recebeu. A narrativa do texto nos dá uma ideia de que isso já havia acontecido fazia algum certo tempo. Não traz uma data exata. Mas a resposta de Jesus de sair dali é em resposta ao pensamento de Herodes pensar que Jesus era a ressurreição de João Batista. Então, novamente, nós vemos a questão terrena tentando se sobrepor à celestial, quando Jesus, na verdade, veio estabelecer um reino celestial e não um reino terreno. E nós vemos nesse texto do Evangelho de João 6, 14 e 15, nós entendemos que Jesus se retirar dali foi uma resposta a Herodes, porque ele se retira logo depois de multiplicar os pães e os peixes. O texto de João nos traz isso. Por que Jesus se retira? Porque estavam querendo arrebatá-lo para torná-lo rei. Estavam querendo pegar Jesus e torná-lo rei à força. Novamente nós vemos o reino terreno, as pessoas querendo um reinado terreno de Jesus, quando na verdade o reinado de Jesus era celestial. Jesus se retirar nos mostra que ele estava mostrando, que ele estava afirmando que o seu reinado, ele era um reinado celestial, ele era um reinado que não estava sujeito às questões terrenas, ou seja, não era um rei que vinha vamos lembrar aqui do contexto judeu, eles estavam sob o domínio romano na época, então eles esperavam que o Messias fosse o herdeiro do rei Davi, o grande rei Davi, que viria e os livraria do poder dos romanos e estabeleceria um reino terreno, forte politicamente, com tranquilidade, com paz. Mas Jesus veio mostrar aos judeus que o reinado dele não era um reinado terreno, mas celeste. E o que nós podemos entender nesse texto? Nós podemos entender que nós temos um descanso, nós podemos ter descanso no Rei que nos acode. Porque o primeiro ponto que nós temos deste texto é que as tempestades da vida, elas chegam, mas o Rei, Jesus, nos vê. Nos versículos 22 a 24 nós vemos isso. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Geralmente Jesus partia algumas vezes com os seus discípulos,
Mas causa um pouco de estranheza ele ter compelido, ou seja, ele praticamente ter empurrado os seus discípulos para o barco e tirado os seus discípulos dali. Por quê? Novamente eu volto, no texto de João, que nos diz que estavam querendo arrebatar a Jesus para torná-lo rei. Os discípulos, eles não estavam prontos para isso. Eles não estavam espiritualmente prontos. Eles ainda não haviam entendido que o reinado de Cristo era celestial. Então eles poderiam ser tentados pelo poder, pela fama terrenos. E é por isso que Jesus, enquanto ele despede as multidões, ele despede também os seus discípulos. Ele tira os seus discípulos dali para os proteger, para os guardar. E depois que ele faz isso, nós vemos o versículo 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Jesus, então, depois que ele despede as multidões, depois que ele despede os seus discípulos, ele se retira para orar sozinho. Não são raras as vezes em que nós vemos nos evangelhos Jesus se retirando para orar. Ao fazer um comentário sobre esse texto, o reverendo Hernandes, ele toma por base o evangelho de Marcos, onde os discípulos de Jesus, eles não tinham tempo nem para comer. Tamanha a repercussão do que Jesus estava fazendo naquela época. E mesmo em meio a esse período onde eles não tinham tempo para comer, Jesus ainda procurava tempo para orar sozinho. Hernandes até diz que a oração era a comida de Jesus. Jesus se alimentava da oração. E então nós vemos Jesus mais uma vez fazer isso, ele se retirar para orar sozinho. E Hernandes também, ao comentar sobre esse texto, ele diz que muito provavelmente Jesus ele estava orando pelos seus discípulos, porque ele sabia que os seus discípulos iriam passar por uma provação, porque os seus discípulos logo mais estariam no meio do mar, ou melhor, eles já estavam no meio do mar. Então, muito provavelmente, essa atitude de Jesus de se retirar e orar sozinho era porque ele estava orando pelos seus discípulos, pela provação que seus discípulos iriam passar. E mesmo distante dos seus discípulos, em caindo a tarde, lá estava ele só. O versículo 24 nos diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus estava lá, orando sozinho, e os seus discípulos já estavam praticamente no meio do mar. Mateus não nos dá a descrição exata de quantos estádios eles estavam distantes, mas o texto de Lucas, do texto de Marcos, que fala sobre essa mesma passagem, nós vemos que a distância aproximada era 25 a 30 estádios. Se nós tomarmos por base os 25 estádios, nós vemos que um estádio dá cerca de 178 metros. Se você multiplicar, você vai ver que os discípulos estavam a mais ou menos 4,5 quilômetros de distância de Jesus. Ou seja, eles já estavam bem longe no mar. E Jesus estava só em terra. O que nós podemos entender disso? Os discípulos já estavam em apuros. O texto nos fala: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O mar já estava castigando o barco. O mar já estava jogando o barco de um lado para o outro, o vento era contrário. Então você se imagine na pele dos discípulos nesse momento. Você saiu da terra ao final da tarde. E você está
remando. Vamos lembrar que muitos dos discípulos eram pescadores. E você está remando e remando e remando até que chega um certo momento em que o mar se revolta, o vento começa a ser contrário e você, por mais que você reme, você não sai do lugar. Você está no meio do mar e não tem para onde escapar. O que te resta é esperar. Ou o barco virar e a morte chegar, ou a tempestade passar. E é nesse momento que o texto de Marcos também, Marcos 6, ele nos diz que no versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar. Nós vemos que Jesus os vê. Jesus vê que os discípulos estavam com dificuldade para remar. Mesmo à distância, mesmo com a tempestade chegando, Jesus estava vendo os seus discípulos. Ele não só estava vendo, como muito provavelmente ele estava orando por eles. E é aí que nós chegamos no segundo ponto desta noite. Porque Jesus não é somente o rei que nos vê quando nós ainda estamos na tempestade, quando a tempestade chega. Mas é o rei que no meio da tempestade ainda governa, no meio daquela aflição que o mar estava causando, daquele medo que o mar estava causando nos discípulos. Jesus ainda era o rei que governava sobre todas as coisas, sobre terra, céus e mar. O versículo 25 nos diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. Ou seja, na quarta vigília da noite. Os romanos separavam a noite em vigílias. Eram períodos de 3 horas. E começava ao cair da tarde. Então, se nós voltarmos ao versículo 23, nós vemos em caindo a tarde. Então, Jesus estava só em terra ao cair da tarde. E ele vai ter com os discípulos na quarta vigília da noite. O que seria a quarta vigília da noite? Entre 3 e 6 horas da manhã. Ou seja, os discípulos ficaram desde o cair da tarde até 3 ou 6, entre esse período da manhã, sozinhos no mar. Logicamente, teve o tempo que eles levaram para se deslocar, para chegar no meio do mar. Mas nós vemos que, mesmo vendo os seus discípulos em um certo apuro, eles passando por essa situação, Jesus ainda demora um certo tempo para ir acudi-los. Muito provavelmente porque ele foi também andando. E eu imagino que andar 4,5 km a pé não seja muito rápido, até mesmo para Jesus. E é isso que nós vemos no final do versículo 25, como Jesus foi ter com os discípulos, andando por sobre o mar. Jesus vai até os seus discípulos de uma maneira pouco comum. Provavelmente os discípulos estariam esperando Jesus do outro lado, estavam pensando que eles encontrariam Jesus do outro lado. Ele teria ido de barco, teria ido em algum transporte aquático. Mas Jesus vai andando por sobre o mar. E o que isso nos mostra? O que isso nos diz sobre Jesus? Porque Jesus foi andando por sobre o mar? Porque ele estava mostrando que aquela água, aquele mar que estava assustando os seus discípulos, estava debaixo dos pés de Jesus, estava debaixo do controle de Jesus. Jesus ainda governava sobre aquela água. Por mais tempestuoso, por mais bagunçado que estivesse aquele mar, Jesus ainda governava, Jesus ainda reinava sobre esse mar. E esse é um ponto muito importante de nós entendermos.
Porque mesmo no meio das tempestades que nós temos na nossa vida, Jesus ainda está governando. Jesus ainda está sobre todas as coisas. Nós podemos descansar porque nós sabemos que Ele é o Rei. E no versículo 26 nós vemos a reação dos discípulos quando eles veem Jesus andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Muitas vezes, eu não sei você, mas algumas vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu me pego pensando, eu não teria agido dessa forma. Quando nós vemos o povo saindo do Egito, no meio do deserto, desobedecendo a Deus, vivendo de uma maneira que não agradava a Deus, reclamando porque não estava mais no Egito, porque não tinha água, porque não tinha carne. Muitas vezes nós somos tentados a olhar para essa situação e falar, eu não agiria dessa forma. Nós podemos olhar para os discípulos e falar, gente, a Jesus, se tem alguém andando no meio do mar, só pode ser Jesus. Só que eu tenho quase certeza que se nós estivéssemos lá, nós também nos assustaríamos. Ninguém espera estar no meio de uma tempestade e ver alguém andando sobre a água. E nós vemos que isso é um ponto importante, porque o texto do versículo 25 e 26 repete isso, andando por sobre o mar, andando por sobre as águas. O autor aqui ele está dando destaque a como Jesus está indo até os seus discípulos. E eles, a primeira reação que eles têm é de medo. Eles já estavam com medo da tempestade, do mar revolto, e então, tomados de medo novamente, eles gritam. E é impossível você ter uma reação comum ao se deparar com algo extraordinário. Quem assiste futebol ou assiste algum tipo de esporte, gosta de algum tipo de esporte, ao ver alguma coisa que não é comum, algum lance bonito, plástico, você se espanta. Você tem uma reação que não é comum, porque aquele é um fato incomum. Quando nós vemos uma notícia trágica na TV, nós temos uma reação que não é comum, porque aquele fato não é comum. E foi essa reação que os discípulos tiveram. Era algo extraordinário, alguém andar por sobre as águas. E Jesus, ele faz isso, e os discípulos se atemorizam. Nenhum deles esperava ver o mestre andando sobre as águas. E novamente eu venho reforçar isso. Jesus, ele faz isso, ele anda por sobre as águas, ele vai ter com os seus discípulos para socorrer os seus discípulos andando sobre as águas, para mostrar que as águas que castigavam o barco e que colocavam as vidas dos discípulos em risco, elas estavam debaixo dos pés de Jesus, elas estavam sob o controle de Jesus. E é muito importante nós entendermos isso, que as situações que podem colocar a nossa vida em problemas, elas estão debaixo do controle de Jesus. E no versículo 27, nós vemos a resposta de Jesus aos discípulos. Nós vemos o que Jesus diz diante da reação dos discípulos, do medo dos discípulos. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos estavam por boa parte da noite naquele barco, remando ou tentando remar, com o vento contrário, com as águas castigando aquele barco.
os discípulos eles já estavam provavelmente sem esperança no meio desse mar tempestuoso. E é por isso que a primeira resposta de Jesus a eles é: tende bom ânimo. Parece uma resposta estranha para dar para alguém que está no meio de uma tempestade, que está com a sua vida em risco. Mas Jesus diz: tende bom ânimo. Ou seja, se anime. Nós vemos isso muitas vezes no Antigo Testamento: tende bom ânimo, seja forte e corajoso. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Depois, o segundo ponto da sua resposta também é muito importante, e provavelmente o ponto mais importante da resposta de Jesus: sou eu. Ele mostra quem ele é. Ele mostra que ele não era um fantasma, que ele era o Cristo, que ele era o Senhor, o Criador de todas as coisas, o mestre daqueles discípulos, e que aqueles discípulos podiam descansar, porque o mestre, o líder deles, aquele que criou todos eles, estava ali para socorrê-los. E depois ele diz: não temais. Na presença de Cristo eles não precisavam temer, na presença de Jesus eles não precisavam temer, porque o Rei que governa todas as coisas, o Rei que controla todas as coisas, o Rei que sustenta todas as coisas, estava indo acudi-los, estava indo ao encontro deles para salvá-los, para tirá-los do meio daquela tempestade, do meio daquela situação. E é aí que nós vemos que quando nós afundamos, o Rei que governa, controla e sustenta todas as coisas, Ele nos salva. Não bastasse ver Jesus andando por sobre as águas, dizendo que era Ele, que não precisava ter medo. Pedro, sempre Pedro, ele pede uma prova de que realmente era Jesus. Ele diz, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus, se é você mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas, me manda fazer andar sobre as águas como o Senhor está andando. E Jesus, ele responde novamente de uma maneira que provavelmente a gente não responderia em uma situação normal. Mas Jesus responde a ele, no versículo 29, e ele disse: vem. Ele chama a Pedro, ele responde a Pedro, chamando a Pedro. E depois disso o que nós vemos é: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Para quem não sabe, eu trabalho com natação, sou professor de natação, passo de 7 a 9 horas por dia dentro da água. E eu posso dizer que não é comum nós vermos alguém andando sobre as águas. E aqui nesse texto nós vemos duas pessoas andando sobre as águas. Nós vemos Cristo e nós vemos depois o próprio Pedro. Ao andar sobre as águas, Pedro só consegue andar sobre as águas porque Jesus permite isso a ele. Porque o Rei que controla, que tinha as águas sob seus pés, permite isso a Pedro. E ao fazer isso, Jesus mostra mais ainda o seu domínio e o seu controle sobre a criação. Porque não somente ele anda por sobre as águas, mas Pedro, seu discípulo, também anda. Também passa por essa situação. Porém, nós temos um problema. Depois que Pedro anda por sobre as águas, ele repara, porém, na força do vento. Então ele tem medo.
e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando Pedro então tira os seus olhos de Cristo, quando Pedro então tira os seus olhos do Senhor que controla todas as coisas, e olha para as circunstâncias, para a situação onde ele estava, ele começa a afundar. Ele começa a submergir. Ele não está mais andando sobre as águas, ele está afundando. E vamos lembrar que o vento não havia cessado. Então, muito provavelmente, a situação do mar ainda era muito parecida com a que Jesus encontra os discípulos. O mar ainda estava açoitando o barco, o vento ainda era contrário. E é no meio disso tudo que isso acontece. Que Jesus anda sobre as águas, vai ter com os discípulos se assustam. Ele diz que é ele, que não era para eles temerem, e Pedro pede para ser chamado por Jesus, e Jesus o chama. Pedro e Jesus estão em cima de um mar tempestuoso. E o grito de Pedro é muito interessante. Ele grita: salva-me, Senhor. Ele pede que o Senhor o salve. Ele pede a salvação do único que pode salvar. Ele pede aquilo do único que pode fazer aquilo, que é Jesus. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós podemos lembrar o texto onde Jesus acalma uma tempestade que nós lemos aqui, e vemos que a resposta de Jesus aos discípulos e a Pedro é muito parecida. Nós podemos olhar para os discípulos e falar: por que eles se assustaram? Jesus já acalmou uma tempestade. Jesus acabou de multiplicar pão e peixe na frente deles. Por que os discípulos ainda se assustam? Porque Pedro andando sobre as águas, por que ele ainda tem medo? Começa a submergir. Mas quando nós olhamos para a situação nas nossas vidas, e se você já entendeu que Jesus te salvou, se você já virou para Jesus e disse: salva-me, Senhor, e você está passando por alguma situação difícil, muitas vezes você afunda. Muitas vezes nós agimos como os discípulos, porque essa é a natureza humana. Nosso foco sai de Deus muito facilmente e vai para as circunstâncias. E nós temos que gritar: salva-me, Senhor. E Jesus, ele prontamente estende a mão e salva a Pedro. É muito interessante nós repararmos no prontamente. Se Jesus demorou um pouco para ir ter com os discípulos, quando eles eram fustigados pelo mar, agora Jesus prontamente salva Pedro, que estava afundando. E Pedro, depois de ver todos os milagres de Jesus, um pequeno passo de dúvida que ele tem, ele afunda, mas ele logo é acudido por Jesus. Isso nos leva ao final desse texto. Porque subindo ambos para o barco, cessou o vento. É somente quando Jesus e Pedro sobem ao barco que o vento cessa. A tempestade só passa quando Jesus entra no barco. A tempestade só vai embora quando Jesus está com os discípulos. Então toda essa cena, todo esse movimento que ocorre, como eu já disse, com o vento contrário, com as águas batendo no barco. E depois que cessa o vento, depois que Jesus anda sobre as águas, depois que cessa o vento e Pedro anda sobre as águas, cessa o vento e nós vemos ele subindo no barco, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus.
quando Jesus e Pedro sobem ao barco, o vento cessa. Todos ali adoram a Jesus. Todos ali reconhecem a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Aí por que eles reconhecem a autoridade de Jesus como Filho de Deus? Nós vemos no texto de João, quando Jesus, no texto de Marcos mesmo, Marcos 6,52, eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, os discípulos ainda não haviam entendido que o reino de Cristo era um reino celestial e não um reino terreno. Que o reino de Cristo não era um reino que vinha dar a paz terrena a Israel, estabelecer a nação de Israel terrena. Mas o reino de Cristo era o reino que vem estabelecer a Israel de Deus, a Israel da fé. E quando nós entendemos que ao clamar, salva-me, Senhor, nós estamos clamando para que Deus nos tire de onde nós estamos caindo, do nosso pecado, e está nos levando para o reino celeste, o reino celestial, o Rei da glória, que ao final de todas as coisas reinará sobre toda a terra. É isso que nós precisamos entender. E se nós entendemos isso, se nós já pedimos a Deus a nossa salvação, para Ele nos salvar, não que esse passo seja dado por nós, porque assim como Jesus compele os discípulos, Ele empurra os discípulos para subirem no barco, assim Ele faz conosco. Ele nos pega, nos empurra até Ele, Ele nos leva até Ele, não vem de nós. Quem estava aqui pela manhã e participou da devocional do diácono Jefferson, viu que a salvação não vem de nós, não vem pelas obras, não vem por aquilo que nós fazemos, mas é graça e misericórdia de Deus, porque nós estávamos mortos. O morto não faz nada. Então Jesus nos empurra para sermos salvos por Ele. Então nós podemos concluir algumas coisas desse rei que nos acode, porque o texto nos destaca várias vezes que Jesus reina sobre as coisas, sobre toda a situação. Jesus, Ele reina sobre as águas, andando por sobre as águas, fazendo Pedro andar sobre as águas, fazendo o vento cessar, acudindo a Pedro. E Ele acudir, Ele é o Rei que nos acode, que controla todas as coisas e nos acode. Porque Ele não somente acudiu os discípulos no meio do temporal, no meio da tempestade, mas Ele acudiu a Pedro. Então nós vemos por dois momentos, o Mateus mostrando Jesus acudindo os seus discípulos. E com base nisso nós podemos entender que não importa a distância, Deus nos vê. Ele não criou esse mundo e foi embora, Ele ainda está aqui, Ele ainda está olhando a nós. Ele sabe quando as ondas castigam o barco com mais força e quando o vento passa a ser mais forte. A tempestade é um meio pela qual Deus se revela a nós e nos mostra como nós dependemos dEle. Por isso que eu disse que muito provavelmente Jesus estava orando pelos seus discípulos, pela prova que eles passariam, porque foi o meio que Deus proveu, o meio que Deus deu para que os discípulos olhassem para Jesus e dissessem: verdadeiramente és filho de Deus. E é isso que nós temos que fazer ao passar pelas aflições, pelas tempestades da vida. Elas nos levam a reconhecer que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Tudo aquilo que tira a sua paz, que te traz ansiedade e preocupações, que tira o seu sono à noite, está debaixo dos pés de Jesus.
assim como as águas que castigavam o barco dos discípulos. Deus está no governo de todas as coisas e Jesus está pronto para nos acudir. Por isso nós não precisamos temer. Entender que Jesus é o Rei que governa, controla e sustenta todas as coisas tem que trazer paz para o nosso coração, tem que trazer alívio em meio às dificuldades, porque nós podemos descansar. Como os discípulos nós podemos ouvir: sou eu, não temais. E Jesus opera o maior milagre em nós ao nos salvar. E ainda que existam dúvidas e preocupações em nosso coração, Ele está pronto para nos acudir. Mesmo salvos, a nossa fé pode vacilar em alguns momentos. De acordo com algumas situações difíceis da vida, a nossa fé pode vacilar, nós podemos nos afastar de Jesus, nós podemos ter a nossa fé abalada, mas Ele está sempre pronto a nos acudir. Nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus em meio às tempestades. É preciso, no meio da tempestade, orar com mais fervor, ler mais a Bíblia, sustentar mais os nossos irmãos, caminhar mais com os nossos irmãos. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Se você está assim como os discípulos, sem esperança, se tudo na sua vida parece dar errado, se parece que você está no meio de um mar em tempestade, assim como os discípulos estavam, nós vemos que Jesus mandou os discípulos terem bom ânimo. Isso serve para nós os dias de hoje. Nós devemos ter bom ânimo, não pelo bom ânimo em si, mas porque nós sabemos que Deus está no governo de todas as coisas. Nós não devemos temer. Quando nós tiramos nossos olhos de Deus e colocamos as situações, a nossa fé ela passa a afundar. Mas basta clamar a Ele, que nós teremos pronta ajuda. Nós não precisamos temer, porque apenas crer no Cristo que nos salvou. E um dia nós podemos descansar, nós podemos não temer, porque nós sabemos que um dia todo o vento cessará. O mar já não estará mais tempestuoso. O Rei será adorado por todos, como nós lemos o texto de Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Um dia o vento vai cessar, um dia as ondas vão parar de castigar o barco, e nós estaremos com o nosso Senhor, o nosso Rei que governa sobre todas as coisas, e nós estaremos adorando a esse Rei, reconhecendo a sua autoridade como Filho de Deus. Passar pelas tempestades da vida deve nos levar a reconhecer a Cristo como verdadeiro Filho de Deus, e a Jesus como nosso Salvador, aquele que pode nos salvar, e que um dia todas as tempestades da vida passarão, e nós estaremos com Cristo, nós estaremos com o Rei, que governa, que comanda e que sustenta todas as coisas, e é por isso que nós podemos descansar, é por isso que nós não precisamos temer as circunstâncias que aparecem nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor reina, o Senhor governa e o Senhor sustenta sobre todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus, porque por mais que as tempestades venham, por mais que a tempestade ruja, a tempestade aumente, nós conseguimos ouvir a Tua voz.
E nós podemos descansar em Ti. Nós podemos não ter medo do que está acontecendo, porque nós sabemos que a nossa fé, a nossa salvação, a nossa vida estão seguras em Ti, Deus. E que o Senhor nos ajude a, nos momentos que nós passarmos por dificuldades, nós passarmos por problemas nessa vida, nós possamos nos lembrar que Jesus está no controle de toda a história, que Jesus está no controle de todas as coisas, que por mais que o trovão e o mar eles aumentem, nós podemos descansar, Deus, sabendo que o Senhor é o Rei. Fica com cada um aqui, despede a cada um aos seus lares, cuida de cada um durante essa semana, e que possamos, Deus, mostrar a esse mundo que a nossa confiança, a nossa fé está no Senhor, está no Rei dos Reis. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.